Eu sou doutor, só um minutinho que vai colocar uma gravata. Só um minutinho. O meu nome é Leonardo, eu estou aqui no suporte. Tá bom? Se precisar de qualquer coisa, eu estou aqui para contribuir. Obrigada, Leonardo. Que ótimo. Então, vamos lá. Vai colocar para gravar, gente? Colocar para gravar? Você coloca para gravar, por favor? Mas aqui para nós não está aparecendo a gravação. Tá, não. Então, vamos lá. Então, gente, meu nome é Carolina, né? Eu sou pediatra. Eu formei nas ciências médicas, fiz residência no Hospital das Clínicas. Hoje eu atendo no consultório, atendo também no São Camilo, né? Eu sou médica de pediatra também, né? Eu sei que vocês estão aí tentando essa vaga na Unimed. Dalete, eu só vou te pedir para você desligar o seu áudio, porque tá dando um eco meu. Não sei se todo mundo está ouvindo, mas eu estou ouvindo um eco meu vindo do seu coisinha. Obrigada. E aí, gente, para fazer as questões, a gente tem um grande problema, né? Porque as provas que a gente tem são as provas antigas, não é da época que foram feitas pela Feluma, então a gente não conseguiria as questões da Feluma, né? E aí, como fazer essas questões comentadas? A Dalete tinha me pedido muito para tentar algumas questões inéditas, tentar fazer algumas questões inéditas, já que vocês tinham, né, as questões já antigas, já tinham essas respostas, então, para a gente poder tentar fazer questões inéditas. E aí eu tentei fazer uma coisa utilizando a inteligência artificial. Então, eu peguei todas as questões que tinham antigas, questões que a gente tinha de concursos que tem hoje de pediatria, e aí eu utilizei a inteligência artificial para ela me ajudar a pensar em coisas que são mais importantes da gente focar, né? Então, eu criei essas questões juntos com a inteligência artificial, não foi só a inteligência artificial, porque a gente precisa conferir, né? Então, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, quais são os direcionamentos, quais são as coisas que tem mais de novidade dentro da pediatria, para poder dar um norte para vocês, assim, de um direcionamento de que vocês podem também estudar nessa reta final que a gente tem aí, porque a prova, se não me engano, é semana que vem, né? Então, para a gente começar, um tema que é muito comum, né? Que a gente tenha em crescimento nas questões de provas de concurso, gente, são as questões sobre crescimento infantil, né? Por quê? Porque eu consigo jogar qualquer doença dentro das curvas, eu consigo fazer qualquer coisa dentro das curvas, e a maior parte das pessoas não sabe como avaliar essas curvas. Então, acaba que vão muito de uma forma superficial dentro das curvas, então a gente consegue fazer várias pegadinhas, né? Eu já dei aula na PUC também, e aí eu falo que na época eu sempre fazia pegadinhas para os alunos, porque a gente sabe onde que geralmente vão cair essas pegadinhas, onde que os alunos vão cair nas pegadinhas com relação ao crescimento. Então, o que é importante vocês saberem da parte de crescimento, tá, gente? Como avaliar as curvas, como que essas curvas foram feitas, como que as doenças vão impactar na curva e a curva do prematuro. Então, é importante vocês entenderem como que funciona a curva para o prematuro, tá? Então, isso é fundamental que a gente tenha essa avaliação de como que o prematuro vai fazer ser diferente nas curvas em relação às outras crianças, porque é muito comum, às vezes, criança 36,5, 36,4, as pessoas, não precisa corrigir, né? Por 3 dias, por 5 dias, por 7 dias, essa criança seria termo, a gente não precisa corrigir. Mas a gente precisa sim corrigir, né? Então, se eu não faço essa correção, a chance de eu ter um diagnóstico inadequado dessa criança, acabar fazendo intervenções inadequadas, são muito grandes. Então, as pessoas sabem disso,
elas acabam pegando na prova, né? Então, principalmente que é uma prova para médicos formados, então a chance que a gente tem gente que vai fazer para pediatria, tem gente que vai fazer para outras áreas, então a chance de acabar indo no senso comum de que não precisa corrigir é muito grande. Então, vocês precisam lembrar que o prematuro precisa ser corrigido sim, tá? E aí, gente, para a gente falar um pouquinho, né, apresentando um pouquinho para vocês a curva, o que seriam essas curvas. Então, as curvas da OMS, que são a que a gente usa, elas foram feitas, né, fazendo uma pesquisa com várias crianças no mundo inteiro. Então, a OMS, ela fez uma pesquisa, essa pesquisa ainda tem, porque a gente tem uma vigilância em cima disso, que a gente pegou crianças do mundo inteiro para a gente fazer um padrão. Então, a gente precisa levar em consideração o quê? Essas curvas são feitas para crianças de 40 semanas. Então, elas não foram feitas para criança termo. Elas foram feitas para crianças de 40 semanas, tá? Então, é importante vocês saberem isso, porque são crianças de 40 semanas em aleitamento materno exclusivo até 6 meses, com alimentação adequada do ponto de vista cultural para cada local. Então, eles fizeram questão, né? Então, no Japão, o que é cultural para a alimentação do Japão? No Brasil, o que é cultural para a alimentação no Brasil? Então, foi observada essas questões culturais e essas crianças não podiam ter diagnóstico de alguma doença crônica. Então, eles acompanharam essas crianças do nascimento até 19 anos, tá? Então, que é quando a gente termina a nossa curva. E aí, gente, a gente vai ter o gráfico de peso, o gráfico de IMC, o gráfico de estatura, o gráfico de perímetro cefálico. E uma coisa que é muito comum de vocês errarem é de vocês acharem que o normal é só o que está entre +2 e -2. Sim, né? A gente sabe que o que é considerado adequado à primeira vista, num diagnóstico mais simples, é o que está entre o +2 e o -2. Só que a gente precisa lembrar que, mais do que isso, né? Que todas essas crianças que estão aqui, elas são consideradas crianças normais. Então, isso daqui é uma curva que só tem crianças saudáveis. E aí, o que acontece? Por que a gente coloca, então, +2 ou -2? Porque uma criança que está acima do +2 ou abaixo do -2, ela está só nos 3% de criança saudável. Ou seja, ela tem 97% de chance de estar com alguma coisa. A criança que está entre o +2 e o -2, ela está junto com 97% das crianças saudáveis. Então, eu espero que a criança que esteja aqui, ela seja saudável. Então, a criança estar no +3 não significa que ela é doente, ela estar no -3 não significa que ela é doente, e ela estar no 0 não significa que ela é saudável, tá? Então, geralmente, as pegadinhas que a gente vai ter com relação a crescimento eu colocar uma criança que, às vezes, é saudável, né, no +3, ou uma criança que é doente aqui entre o +2 e o -2. Ou então jogar, a criança teve uma doença, teve modificação de curva. Isso fala mais a favor de uma doença aguda, de uma doença crônica. Como que a gente vai fazer? Como que a gente vai pensar? Como que a gente vai organizar essa parte? Tá certo? Isso, gente, serve para todas as curvas, tá? Aqui é só para vocês verem a curva do prematuro, tá? Então, o que é essa curva do prematuro? Ela é uma curva que faz uma avaliação dessas crianças no período de 27 semanas até 64 semanas. 64 semanas, gente, se a gente for considerar aí, dá mais ou menos 6 meses de idade corrigida, tá? Então, quando a gente for falar do prematuro, eu sempre falo para a gente facilitar a conta, né? Então, assim, na GO não pode facilitar a conta, então, na GO vocês têm que saber calcular certinho, data provável do parto, tudo isso. Na pediatria, 2, 3 dias, uma semana de diferença na curva, ela não vai ter um impacto tão grande igual teria na GO, né? Então, assim, a gente consegue fazer ali, a gente considera aí que um mês tem mais ou menos 28 dias, que dariam aí 4 semanas. A gente sabe que não é bem assim, né? Que vai dar um pouquinho menos, mas seria ali próximo de 6 meses da idade corrigida. Então, a gente precisa
precisa utilizar. Vocês vão ver que sempre vai ter em vermelhinho assim, né, em rosa, o marco de 37 semanas, que é quando a gente considera essa criança termo, né? Só que a gente vai corrigir essa criança sempre até 40 semanas, tá certo? E aí, gente, como que a gente geralmente vê? Peraí, deixa eu só ver um negócio aqui. Pronto. Então, a primeira questão aí que eu trouxe para vocês poderem pensar, né? Então, Marina, de 1 ano e 6 meses, é trazida ao OBS para realização de rotina pela sua mãe sem nenhuma queixa. No exame físico, não encontramos nenhuma alteração e você possui o seguinte gráfico de peso e estatura. Sobre o diagnóstico dessa paciente, marque a questão correta. Eu vou mostrar para vocês os gráficos, mas antes da gente ir para os gráficos, eu queria que vocês vissem quais são as alternativas. Então, ó, podemos afirmar com certeza que Marina possui uma alimentação balanceada, não precisando da descrição do diário alimentar pela mãe. Pela avaliação transversal, Marina seria considerada hoje uma criança saudável, mas avaliando longitudinalmente, observamos que o crescimento está inadequado. Não é importante saber, nesse caso, como foi a gestação, parto e período neonatal da criança, pois ela já tem mais de 1 ano. A alteração encontrada pode ser justificada por um quadro de gastroenterite viral que a criança teve na última semana. Então, quando a gente foi ver o gráfico da Marina, o que a gente observou, né? Esse é o gráfico de peso que a Marina tem. Então, eu trouxe para a gente, tá, gente? Assim, geralmente nas questões a gente vai trazer sempre os gráficos que são importantes para a gente responder a questão, né? Então, o que acontece? Esse é o gráfico dela de peso. Então, se a gente for avaliar o gráfico dela de peso, ela vinha na curva verde, começou a ter uma queda e na consulta de hoje realmente confirmou que ela estava tendo uma queda. E esse é o gráfico de estatura dela. Então, ela vinha na curva verde e ficou nessa curva agora. Ela já começou a ter uma queda. E aí, gente, eu pergunto para vocês, assim, seria interessante se vocês respondessem para a gente poder pensar. O que vocês acham que é a resposta? Né? Então, colocando aí agora as questões. Qual que vocês acham que vai ser a resposta correta dessa questão? Alguém saberia falar? Então, vamos lá, gente. Ninguém respondeu, então vamos lá. Ó. A resposta correta seria pela avaliação transversal. Marina seria considerada hoje uma criança saudável, mas avaliando longitudinalmente, observamos que o crescimento está irregular. Então, o que acontece? Aí que a gente vai ver aqui nesse gráfico, né? A gente tem um gráfico de uma criança que está no verde, que ela vinha no verde, e que de repente ela começou a cair. Se eu for avaliar, né? Então, esquece tudo para trás. A gente vai avaliar só transversal aqui. Então, na avaliação transversal, vamos supor que a gente não vai avaliar o destino dela. Quando ela avalia aqui, ela tem mais 2 funções. Então, ela seria considerada um peso adequado. Tanto peso quanto a saúde. Então, se eu pegar só a gráfico de hoje, né, de 6 meses, ela estaria adequada. Mas quando a gente faz uma avaliação ao longo do tempo, a gente observa que ela veio tendo uma queda há 3 meses atrás e essa queda se confirmou. E aí, gente, por que eu coloquei tanto o gráfico de peso quanto o gráfico de estatura, né? Porque que eu tive esse cuidado da gente poder colocar o gráfico de peso e de estatura. Porque aqui se coloca, né, eu coloquei como uma das alternativas, a alteração
ser justificada por um quadro de gastroenterite viral que a criança teve na última semana. Um quadro de gastroenterite pode justificar a perda de peso? Pode. Ela pode justificar desse jeito? Não. E mesmo que com 1 ano e 3 meses ela não tivesse tido uma queda do peso, né? Então, se aqui com 1 ano e 3 meses ela tivesse em cima, ela teve queda de estatura. E a gente sabe que toda vez que eu tenho uma queda de estatura, significa que eu estou tendo alguma ação que esteja mais crônica. Então, não pode ser um quadro agudo como a gastroenterite. Então, a gastroenterite, ela poderia ter sido uma justificativa dessa queda do peso dela aqui, ó, com 1 ano e 3. Então, se eu considerar ela lá com 1 ano e 3 meses, olha, ela só caiu o peso, a estatura manteve. Então, pode ter sido, olha, ela teve um quadro de gastroenterite na semana anterior, pode ter sido isso, pode. Agora, quando eu tenho queda de estatura, isso fala para mim que eu estou tendo mais um comprometimento crônico, tá? E aí, gente, por que a primeira alternativa estaria errada, né? Eu não posso afirmar que ela tem uma alimentação balanceada. Mesmo que ela não tivesse tido queda de peso, a gente precisa lembrar que o que faz a gente perder peso não é ter uma alimentação adequada, é eu ter superávit ou déficit calórico. Então, o que acontece? Eu posso emagrecer só comendo bombom. Então, se eu gasto por dia 1.800 calorias, eu passei o dia inteiro comendo bombom, no final do dia eu comi só 1.000 calorias, eu tive 500 de déficit. Então, eu vou perder peso. Se eu tenho uma alimentação super saudável, como frutas, como arroz, feijão, carne, um monte de coisa. A minha alimentação, eu não como nenhum industrializado, sou uma pessoa xiita, só como alimentação saudável. Mas, se eu preciso gastar 1.500 e no final do dia eu gastei 1.800, no final do dia, eu estou engordando, porque eu estou tendo um superávit calórico. Então, o que vai fazer eu emagrecer ou engordar não é só a qualidade alimentar, é como que está essa questão em relação às necessidades diárias dessa criança. E aí, em pediatria, a gente sempre fala, tem que ter diário alimentar. Sem diário alimentar, eu não consigo fazer nada, né? Então, para eu falar se essa alimentação está adequada ou não, eu preciso do diário alimentar dessa criança. Pela avaliação transversal, a B está certa, né? Que é o que eu falei com vocês. Então, se eu considerar só 1 ano e 6 meses, ela estaria dentro do que é considerado adequado, teria que considerar ela adequada, mas quando eu faço uma avaliação longitudinal, e é por isso que é tão importante ter as curvas preenchidas, né? A gente vê que está inadequado, porque ela está tendo uma queda, tá? É importante eu saber, tá, gente, como que foi gestação, parto, período neonatal, por quê? Pode ter algumas alterações que a gente vai ter, que tiveram lá na gestação e que vão ter impacto o resto da vida. Cada vez mais a gente sabe da importância dos 1.000 dias, né? Então, muito mais do que 1.000 dias, os 1.100 dias. Então, avaliação pré-gestacional, avaliação durante a gestação, 1º e 2º ano de vida. Então, essa parte é fundamental para o crescimento e desenvolvimento saudável de todas as crianças. Então, a gente sabe que é o momento que a gente tem maior crescimento, que a gente tem maior programação metabólica. Então, a gente precisa estar atento a isso para a gente poder organizar e saber fazer essa avaliação. Então, existem estudos, né, que foram... tem um estudo que é muito famoso, que é da época do nazismo, né, da Segunda Guerra, na Holanda. Então, o que eles observaram? As crianças que tinham nascido dessas mulheres que passaram fome, né? Então, teve uma época na guerra que a Holanda teve corte de suprimento de alimentação. Então, as pessoas passaram uma fome muito importante. Então, várias pessoas morreram e muitas ficaram extremamente desnutridas. E as mulheres grávidas, nessa época, tiveram bebês que mais tarde eles tiveram uma programação metabólica que favorecia a obesidade. Então, como eles viviam, ficaram muito tempo numa parte de
ausência de alimento, a programação metabólica deles era, a qualquer momento, pegue todo o alimento, qualquer oportunidade que você tenha, você pega esse alimento. Então, essas pessoas tinham uma chance maior de ter obesidade, problemas cardiovasculares, diabetes, síndrome metabólica no futuro. Então, isso está relacionado, não é só na primeira infância, é mais importante, mas isso está relacionado o resto da vida, tá certo? Ficou alguma dúvida dessa questão número 1, gente? Então, vamos para 2. Maria, 2 meses, veio à consulta de rotina acompanhada dos pais. Lactente, nasceu de parto cesárea com idade gestacional de 36 semanas, devido à pré-eclâmpsia materna. Segundo a mãe, começou a evoluir, e, gente, tem um errinho de digitação ali, tá? Com elevação pressórica com 35 semanas, sem outras intercorrências prévias. Nasceu bem, pesando 2,400, estatura de 45 centímetros e perímetro cefálico de 32. Todos no score Z0 para a idade gestacional. Recebeu alta no 5º dia de vida, apresentou apenas icterícia da prematuridade. Ficou na fototerapia por 24 horas. Hoje, sem queixa, em aleitamento materno exclusivo. Sobre essa paciente, marque a questão correta. O diagnóstico na maternidade de Maria foi recém-nascida prematura, baixo peso e adequada para a idade gestacional. Para avaliarmos os dados antropométricos de Maria, devemos considerar a idade cronológica, pois Maria foi uma prematura tardia, nascendo apenas 1 semana antes do termo. Para as orientações sobre vacinas, precisamos orientar os pais sempre considerando a idade corrigida, devido à prematuridade. Maria não apresenta indicação de fazer suplementação profilática de ferro, pois ainda não apresenta 6 meses. E aí, gente, o que é importante a gente saber, né? Então, no gráfico de prematuro dela, né? Então, gráfico de prematuro, gente, prematuro, diagnóstico da idade gestacional. Se nasceu antes de 37 semanas, é prematuro. Se saiu com maior ou igual a 37 semanas, é termo. Então, toda criança que nasceu de 36 semanas e 6 dias é considerado prematuro, tá? Ai, Carol, mas por que eu tenho que considerar ele prematuro? Porque os estudos mostram pra gente que tem melhoria, né, em morbidade, em mortalidade. Eu considerar essa criança como uma criança prematura, tá? A idade cronológica dessa criança, gente, é considerando a data atual dessa criança até a data do nascimento. Então, vamos supor, Maria tem 2 meses, né? Então, a gente está no dia 12 de fevereiro. Vamos supor que Maria nasceu no dia 12 de dezembro. Então, a idade cronológica de Maria é 2 meses. Qual que é a idade corrigida da Maria, né? Então, o que a gente vai ter que fazer para achar a idade corrigida, gente? Eu sempre vou pegar a data que Maria teria com 40 semanas. Então, eu tenho que considerar a idade que ela teria se ela tivesse nascido com 40 semanas. Então, ela faria, se ela nasceu no dia 12 de dezembro, considerando aquela conta que eu falei com vocês, né? Que 4 semanas daria 1 mês, ela teria que nascer, ela teria feito 40 semanas, né? No dia 12 de janeiro. Se a gente for contar, gente, daria mais ou menos dia 10 de janeiro, tá? Por isso que eu falei com vocês. Vai dar uma diferença aí, às vezes, de 1 semana, 2 dias, mas que no final não vai fazer tanta diferença para uma questão de prova, tá certo? Então, na verdade, Maria tem 1 mês de vida, tá? A gente vai considerar, gente, a idade cronológica apenas para efeito de aniversário, né? Até 2 anos de idade, né? Porque a gente vai usar a idade corrigida até 2 anos de idade. Então, eu vou usar a idade cronológica até 2 anos só para parabéns, porque é o que está lá na certidão de nascimento, e para vacinas. Vacinas a gente sempre dá considerando idade cronológica, tá certo? A idade corrigida é a que a gente vai utilizar até 2 anos de idade para a gente avaliar crescimento e desenvolvimento. Então, quando a gente for usar o gráfico e os marcos do desenvolvimento, eu vou olhar para uma criança de
de um mês de vida, tá? Nesse caso aqui, gente, eu usaria com 44 semanas de idade aqui no gráfico, tá? Então, eu teria que colocar ela com 44 semanas. O que é o diagnóstico, né, da questão A? O que significa ser baixo peso, muito baixo peso e muito, muito baixo peso ou extremo baixo peso? Então, qualquer criança que nasça com menos de 2.500, ela é considerada baixo peso. Qualquer criança que nasça abaixo de 1.500, ou seja, 1.499 gramas, ela é considerada muito baixo peso. E qualquer criança que nasça, né, com menos de 1.000 gramas, ela vai ser considerada muito, muito baixo peso. E aí, o segundo diagnóstico que a gente vai ter é do crescimento uterino. Então, quando essa criança nasce com peso de nascimento abaixo do score Z menos 2, ela é considerada PIG, ou seja, pequena paridade gestacional. Aconteceu alguma coisa dentro da gestação do útero que fez com que essa criança não crescesse o que ela deveria crescer. Se ela nasce acima do mais 2, ela é considerada grande paridade gestacional. Aconteceu alguma coisa que fez com que essa criança crescesse mais do que ela deveria crescer. A principal coisa que causa GIC, gente, é diabetes, ou seja, insulina da mãe alta, glicemia da mãe alta, né? Quem tem problema de insulina é a mãe e o bebê não tem insulina anabolizante. Por isso, inclusive, que diabetes materna pode causar prematuridade, porque o bebê cresce muito e aí ele fica muito grande para aquele útero para colocar ele para fora, tá? E qualquer criança que nasça entre o menos 2 e o mais 2 vai ser considerada adequada para a idade gestacional. Então, a resposta correta é a letra A. Então, o diagnóstico dela de maternidade foi recém-nascida prematura, baixo peso, porque ela nasceu com 2.400, e adequada para a idade gestacional, ela nasceu no score de 0. A gente não vai usar a idade cronológica para pegar a matometria da Maria. As vacinas a gente vai orientar de acordo com a idade cronológica, aqui está invertido, né? E ela tem indicação de profilaxia. Então, todo prematuro, gente, ele tem indicação de profilaxia de ferro, polivitamínico e zinco, tá? Então, além da vitamina D que a gente já tem, tá certo? O polivitamínico e o zinco a gente vai usar até o ano de idade e o ferro a gente vai usar até 2. Dependendo da idade gestacional dessa criança, a gente vai usar uma quantidade de ferro maior ou menor, tá certo? Mas o prematuro ele sempre vai usar como fator de risco. Então, ele vai ter que fazer a suplementação de ferro depois com 2 miligramas por dia. Ele às vezes pode usar uma dose maior no início, depois ele vai adequando, mas ele vai ficar sempre com uma criança de risco, precisando de uma profilaxia maior, tá? Questão 2, alguma dúvida, gente? Então, vamos para algumas questões falando sobre desenvolvimento infantil, tá? E aqui, gente, o que a gente precisa sempre focar, tá? Então, anota agora o espectro autista e a gente precisa entender sobre marcos de desenvolvimento, tá? Então, o que acontece? É essencial que vocês revisem o que são instrumentos de vigilância, instrumentos de rastreio, instrumentos de diagnóstico, fatores de risco na alerta para o desenvolvimento infantil, a importância dos incentives e da intervenção precoce e os transtornos do desenvolvimento, principalmente os transtornos da espectro autista, tá? Então, o que acontece? O que é o tipo de avaliação que a gente vai fazer, né? Então, avaliação de vigilância. Eu vou fazer lá na cadeira, eu preciso saber se aquela criança cumpre os marcos mínimos de qualidade. Então, lá nesse instrumento, ele vai falar o seguinte: a gente fala, a criança tem o tempo, beleza,
mínimos ela tem que ter. Se ela não tiver os marcos mínimos, ela entra ou em um estado de alerta do desenvolvimento ou de atraso do desenvolvimento. E aí eu preciso encaminhar essa criança. Os instrumentos de vigilância, gente, eles não fazem diagnóstico. Eles ajudam a gente a pensar em fazer o rastreio, os instrumentos de rastreio, que também não fazem diagnóstico, eles são rápidos para dar uma noção melhor de como está o desenvolvimento daquela criança. Então, às vezes, na vigilância, apareceu como alerta. Eu faço o rastreio mostra para mim que está normal. Mas eu preciso sempre fazer o de diagnóstico. O de diagnóstico, gente, eu coloquei aqui, o mais comum é o Bailey, né, que é o que a gente mais utiliza. A gente precisa saber, vai cair na prova Bailey para vocês? Gente, se cair Bailey para vocês na prova, assim, vai ser uma surpresa muito grande. Por quê? O pediatra geral não faz o Bailey. Então, quem vai fazer Bailey é o neurologista, é o fono, é o psicólogo, tá? Então, quem faz Bailey já é o especialista. O que a gente geralmente vai fazer é vigilância e mandar o rastreio, tá? Então, geralmente, o que a gente vai saber. Então, quem que eu acho que vocês têm que saber com certeza? Saber, assim, de cor como avaliar. É o instrumento da caderneta. Porque esse aqui, gente, pode cair para vocês. O de rastreio tem o Swick, que é o mais novo que tem agora, e tem Denver, que é o mais comum e que geralmente, quando vai cair em prova, geralmente cai o Denver também, tá? Mas o que vocês com certeza devem ser cobrados é na caderneta da criança. E aí, gente, o que vocês precisam ler, tá? E aí eu coloquei aqui para vocês lerem depois, vocês pegarem. Eu vou disponibilizar, eu vou passar para a Dalete esses slides, e aí depois vocês pegam esses artigos que são interessantes de vocês verem. Então, o que é um sinal de alerta para avaliação neurológica, tá? Como que eu vou avaliar? Quando que a caderneta me fala que o instrumento está me dizendo que é atraso, que eu tenho que encaminhar essa criança para poder fazer investigação na rede especializada? Quando que ela fala que é um alerta, ou seja, uma criança que eu preciso orientar melhor a mãe e acompanhar ela mais próximo, de 30 em 30 dias. E quando que eu falo que essa criança tem um desenvolvimento adequado, tá? Então, vocês precisam saber essas classificações para vocês poderem saber. Então, quando a gente vai fazer a avaliação da caderneta, né? O que a gente sabe? Olha só. Se a criança, por exemplo, aqui, 4 meses, responde ativamente o contato social, ela chegou com 4 meses, ela responde, ok, está adequado. Ela respondeu todos os marcos que estão coloridinhos aqui até 4 meses. Então, uma criança de 4 meses, ela precisa obrigatoriamente de responder ativamente ao contato, ela precisa segurar objetos, emitir sons e rir alto, e ela precisa levantar a cabeça e apoiar-se no braço de bruços. Então, ela precisa fazer isso aqui. Esses são marcos mínimos. Se com 4 meses ela faz, ela está adequada. Se com 4 meses ela não faz um deles, ela entra em alerta. Ou, se com 4 meses ela faz, mas ela foi prematura, teve sofrimento fetal agudo, ela entra como alerta. Porque ela está num grupo de sinais de risco, sinais de alerta, que eu preciso ficar atento. Se essa criança com 6 meses ainda não faz esses marcos, ela está em atraso, tá certo? Então, é importante vocês saberem essas classificações, porque quando vai cair desenvolvimento, gente, eles vão brincar com essas pegadinhas com vocês, porque é muito fácil de vocês errarem, tá? Então, tenham isso muito bem fixo na cabeça. Guarda muito, estuda muito essa parte, porque é essencial que vocês façam essa parte, tá? Que vocês saibam fazer essas avaliações. E aí, gente, o que é os 1000 dias, né? Os 1100 dias. Então, os 1100 seria 90 dias antes da concepção, gravidez de 0 a 1 ano, de 1 a 2 anos.
Então, a gente sabe que tudo que a gente intervir e fazer de melhor nessa fase vai garantir, né? Vai melhorar a chance dessa criança chegar no seu maior potencial, tanto de crescimento quanto de desenvolvimento. E aí, questão 3, né? Sobre o desenvolvimento infantil, assinale a alternativa correta. A estimulação precoce deve ser realizada apenas por profissional da área da saúde ou especializados. Eventos que ocorreram durante a gestação e parto não têm influência no desenvolvimento cerebral, não sendo importante para o diagnóstico e orientação de estímulos durante as consultas de rotina da criança. A opinião da mãe e do pai sobre o desenvolvimento da criança sempre deve ser valorizado. O instrumento de diagnóstico de vigilância da caderneta. Gente, acabei de descobrir aqui. Eu acabei de descobrir aqui que não tem resposta correta. Eu fiz errado e eu vou explicar para vocês por quê, tá? Eu pensei numa coisa e eu acho que na hora de mudar, eu mudei e mudou o sentido, tá? O instrumento de vigilância da caderneta, apesar da sua importância, não serve para o diagnóstico de transtorno de desenvolvimento. Não, tá certo. E sim para orientar a propedêutica. Então, o que acontece? A resposta correta, gente, é o 4, seria a letra D. Então, estimulação precoce, ela é feita por qualquer pessoa que tenha contato com a criança. Ou seja, o profissional da área da saúde, ele vai fazer, gente, uma vez por mês e olhe lá, né? Então, a gente tem que orientar como fazer estimulação precoce são os pais, são os cuidadores, é a babá, as pessoas da creche, tá? São os profissionais que vão ficar com essa criança por mais tempo. Qualquer evento que ocorreu na gestação e no parto tem muita influência, né? Acabei de falar com vocês que a gente sabe hoje que o que acontece na gestação pode garantir que eu tenha um futuro melhor de crescimento e desenvolvimento na minha vida adulta, pode impactar na minha vida adulta. Então, o que acontece? Eu sempre tenho que ter em mente sobre gestação, parto, período perinatal dessa criança para poder fazer avaliação. A opinião de pai e mãe, gente, ela deve ser valorizada quando o pai e a mãe consideram que essa criança está em atraso, tá certo? Então, não é sempre que ela vai ser valorizada. É apenas quando essa criança, a mãe achar que a criança está atrasada. Então, se a mãe chegar para mim e falar assim, doutora, eu acho que esse menino não desenvolve direito, eu acho que ele está com desenvolvimento atrasado, considerem, tá? Então, o que as pesquisas mostram é que os pais, principalmente a mãe, consegue fazer diagnóstico de transtorno de desenvolvimento em torno, às vezes, de 6 meses a 1 ano antes do profissional da área da saúde. Então, se a mãe falar com você que tem atraso, investigue. Mas, Carol, eu fiz tudo, avaliei um monte de coisa. Pode ser, inclusive, depressão materna, e a gente sabe que isso é um fator de risco para desenvolvimento, tá? Então, se o pai e a mãe falar que está atrasado, a gente tem que investigar. Se o pai e a mãe falarem que está certo, não necessariamente está certo. Porque muitas vezes esses pais podem achar estar em processo de negação. Então, a criança, às vezes, tem um diagnóstico, a gente sabe que vai fechar lá na frente um diagnóstico, mas o pai e a mãe estão em processo ainda de luto, de aceitação dessa alteração, e aí eles não falam, tá? E o instrumento de vigilância, ele é extremamente importante, ele é um dos principais instrumentos que a gente tem para avaliação e desenvolvimento, mas ele não faz diagnóstico. Ele só me ajuda a pensar, olha, eu preciso orientar intervenção precoce, preciso ver mais de perto ou preciso encaminhar para a rede especializada. É para isso que ele serve. Ele não vai fazer diagnóstico, tá certo? Nessa questão, alguma dúvida? Então, vamos para a questão 4. Sobre o diagnóstico de transtorno do espectro autista, marque a alternativa correta. O diagnóstico só pode ser dado após os 18 meses, através da realização do chat. Temos observado nos últimos tempos o aumento do diagnóstico de crianças com transtorno do espectro autista. E provavelmente isso se deve ao aumento de acesso a telas que temos pelas crianças e
últimos anos. O TEA é uma doença genética e geralmente observamos sintomas desde o nascimento. Porém, esses sinais e sintomas ficam mais claros próximo dos 2 anos de idade, quando existe uma maior exigência e complexidade do desenvolvimento linguístico e social. O diagnóstico só pode ser realizado por um neurologista, sendo obrigatória a avaliação da criança com suspeita para a realização de testes confirmados. E aí, gente, só para vocês entenderem, MChat é uma coisa que vocês precisam ter uma noção que existe, tá? Acho pouco provável cair uma prova que peça para vocês se realizarem, mas acho importante vocês lerem lá e saber o que é o MChat. São 20 perguntas que a gente faz, tá? Então, na maior parte das perguntas, a resposta não indica risco elevado de TEA, exceto no item 2.5.12, que a resposta sim indica TEA. Então, a gente vai contar quantos pontos que a criança fez. Então, quantos não essa criança teve. E nos itens 2.5.12, eu vou contar se tiver sim, tá? Se a pontuação for entre 0 e 2, o risco de TEA é muito baixo. Se a pontuação é entre 3 e 7, o risco é médio, ou seja, a criança precisa fazer uma avaliação de segmento. E se for de 8 a 20, o risco é muito elevado, essa criança precisa ser encaminhada para a rede especializada. MChat não faz diagnóstico, tá certo? MChat, ele é um instrumento de rastreio. No SUS, a aplicação dele é obrigatória por lei, tá, gente? Então, pode ser que isso apareça, então, para vocês saberem. Existe uma lei de 2019, se não me engano, que torna obrigatória a realização de MChat em todas as consultas no SUS, tá? E aí, ele vai direcionar para a gente. Ele não faz diagnóstico. Ele é uma coisa de rastreio. Então, a letra A está errada por isso, né? Então, ele deve ser realizado entre 18 e 24 meses. Em todas as crianças, para a gente fazer essa triagem, esse rastreio de espectro autista. Se a pontuação for elevada, eu vou encaminhar para uma rede especializada para fazer o diagnóstico, tá? Então, o que acontece? O diagnóstico pode ser dado antes, gente? Pode, mas geralmente a gente vai conseguir fechar todos os critérios próximo de 18 meses, tá certo? A gente tem observado, sim, um aumento do diagnóstico de TEA nos últimos anos, tá? Mas não é por causa de telas, tá certo, gente? Então, hoje não tem estudo ainda comprovando. Por que eu falo ainda? Porque a gente tem visto cada vez mais prejuízos de tela, tá? Mas o que a gente sabe do autismo é que ele é uma doença genética. E aí, o que acontece? A gente já tem sintomas leves desde o início do nascimento. Então, geralmente, quando a gente vai fazer o diagnóstico lá atrás, a gente olha retrospectivamente, a gente descobre que já tinha alguns sinais, tá? Então, irmãos de criança com espectro autista, a gente já fica atento a esses sinais mais cedo, para a gente fazer a intervenção precoce mais cedo. E aí, por que é importante a gente saber disso? Porque a tela, ela causa sinais e sintomas semelhantes ao autismo, tá? Mas ela não causa o autismo. Então, se a criança não socializa, eu tiro a tela, ela passa a socializar, ela não tinha autismo. Ela tinha sinais de alterações sociais causadas pela tela, tá? Então, é muito importante porque o que os estudos mostram para a gente hoje é isso. E como tem muita gente que começou a falar que tela causa autismo, pode ser que caia alguma pegadinha para vocês nesse sentido, tá? Então, não tem estudo comprovando associação de tela com autismo. Tem estudo mostrando tela com dificuldade de socialização. Mas aí não é causando autismo, tá? Apesar de autismo ser uma doença relacionada à parte de socialização, tá certo? E geralmente com 2 anos a gente vai ter os sinais mais clássicos. Por quê, gente? Os principais marcos com 2 anos é o momento que a gente vai ter
maior exigência e complexidade de desenvolvimento, tanto linguístico quanto social. Então, se a gente for pensar com 2 anos, é aquele momento que a criança vai começar a falar mais, ela vai precisar de socializar mais, ela vai ter mais exigência dessa parte, uma maior necessidade. Então, entram marcos mais relacionados a isso. Mas a gente já tem sinais precoces desde o início, tá? O diagnóstico, ele não é só pelo neurologista, tá, gente? O diagnóstico, ele é feito multidisciplinar, tá certo? Não é obrigatório a avaliação por neurologista, pode ser por psiquiatra, dependendo da situação, se você não consegue, você vai fazer com uma psicóloga, com uma fono, com o pediatra, fechando para fazer a avaliação se a criança entra realmente em todos os critérios, tá? Então, a gente precisa de ter lá a criança fechar os critérios do DSM-5, tá certo? Alguma dúvida dessa questão? Não? Então, terceira parte, para a gente poder falar, alimentação infantil, tá? E aí, gente, o que é importante vocês saberem de alimentação infantil? Saber sobre amamentação, sobre introdução alimentar, o Manual de Alimentação do Ministério da Saúde e seletividade alimentar. E aí, gente, na alimentação infantil, eu até olhei no edital, né? O edital, ele não coloca uma referência direcional. Ele fala que ele vai utilizar as referências consagradas. E aí, gente, quando a gente fala isso, a gente precisa de ter muito em mente isso daqui, ó. Então, sobre alimentação infantil, marca a alternativa correta. O aleitamento materno deve ser descontinuado após os 2 anos de idade, pois não traz mais benefícios à criança e à mãe. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, SBP, a introdução alimentar deve ser iniciada após os 6 meses, desde que a criança apresente sinais de prontidão. Podemos iniciar a introdução alimentar antes em crianças que são amamentadas por fórmula infantil. E segundo a última recomendação da Organização Mundial de Saúde, OMS, após 1 ano de idade, caso a criança alimente-se bem, na ausência do aleitamento materno, deve ser mantida a fórmula infantil. O que acontece, tá, gente? E aí aqui faltou uma parte de digitação que é segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, tá, gente? Então, por que é segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a introdução alimentar deve ser? No Ministério da Saúde, tá? Existe um adendo que fala que crianças que são amamentadas por fórmula infantil ou que a mãe vai retornar ao trabalho, pode ser iniciado a introdução alimentar com 4 meses, desde que a criança apresente sinais de prontidão mínimos, tá? Que seria conseguir se sustentar o tronco. Então, ela conseguiria ficar sentada com mínimo apoio, tá certo? Então, isso precisa estar muito claro, gente, porque se eu não coloco, tá vendo por que é importante eu ter colocado aqui qual que era a referência que eu estava usando? Eu coloquei por cima e na hora de escrever o de baixo, acabou que eu engoli, né? Comi com feijão. O que acontece? Porque se eu for olhar pelo Ministério da Saúde, gente, se eu tivesse colocado aqui, segundo o Ministério da Saúde, podemos iniciar a introdução alimentar? Tá, podemos. Em alguns casos específicos, ele autoriza. É a recomendação da SBP? É a recomendação da Sociedade Americana de Pediatria? Não. Os locais que têm mais estudos, que mais têm essa parte, eles colocam que seriam com 6 meses. O primeiro sinal de prontidão seria a criança ter 6 meses. Porém, no Ministério da Saúde, existe esse adendo, considerando que aqui no Brasil, a nossa licença maternidade padrão é 4 meses, tá? Então, o que acontece? Olhem sempre, por quê? Se tiver uma questão dúbia, assim, eles vão precisar deixar claro para vocês qual que eles estão levando em consideração, tá? Eu coloquei aqui o da SBP, porque o da SBP é o que geralmente o pessoal mais fala, mas eu queria deixar bem claro com vocês a questão do Ministério da Saúde. Então, existe sim um adendo que ele recomenda que o recomendável é a introdução alimentar com 6 meses.
mesmo em crianças alimentadas com fórmula. Porém, em alguns casos, se a criança tiver sinais de prontidão e a mãe precisar voltar a trabalhar, podemos iniciar com 4 meses, tá? Questão 6. Sobre aleitamento materno, marque a alternativa correta. O aleitamento materno exclusivo por 6 meses só é possível em mães que não trabalham fora ou que possuem 6 meses de licença maternidade. Crianças com teste da linguinha alterado obrigatoriamente terão alteração na amamentação. Os recém-nascidos devem ganhar obrigatoriamente 30 gramas por dia. Caso isso não ocorra, a suplementação com fórmula deve ser iniciada imediatamente. Um pediatra treinado para avaliar a amamentação deve ter uma noção básica de como funciona a sucção ao seio, pega correta, deglutição e avaliar as mamas para identificar quadros de hipogalatia e hiperlactação. E aí, gente, a resposta correta, é a letra D, tá? Então, aleitamento materno exclusivo por 6 meses não é possível só em mães que não trabalham fora ou que têm 6 meses de licença maternidade. Se for desejo da mãe e ela tiver essa condição de rede de apoio, a gente pode fazer ordenha e continuar com leite ordenhado caso a mãe volte a trabalhar. Eu tenho vários pacientes que têm aleitamento materno exclusivo, mesmo com a mãe voltando a trabalhar por causa de ordenha. Então, eles recebem em dispositivo seguro o leite ordenhado, tá? A letra B. O teste da linguinha, gente, ele não é para avaliação de amamentação, tá? Isso é uma coisa muito importante de vocês saberem, porque está muito na moda a questão de frenectomia. Então, eu não sei se a prova pode entrar nessa questão da frenectomia. Então, teste da linguinha alterado mostra para mim que essa criança tem chance de ter alteração funcional da língua e deve ser avaliada por fonoaudiólogo, tá certo? Então, o teste da linguinha alterado, a única coisa que ele indica para mim é que essa criança precisa passar por avaliação de fono. Então, é o fono que vai caracterizar. Tem criança que tem teste da linguinha alterado e tem dificuldade na amamentação, por quê? Se eu vou ter dificuldade dessa organização da língua, né, dessa funcionalidade da língua, e a língua é necessário para eu fazer uma sucção correta no seio, então provavelmente vai ter alterado, mas nem sempre, tá? Então tem crianças que têm o freno alterado e não tem problema na amamentação. Tem crianças que têm problema na amamentação e não tem freno alterado. Tá? Então, o teste da linguinha só significa avaliação de fono. Tá? Então, cuidado com essa ideia de que teste da linguinha está relacionado com a amamentação. Recém-nascido não tem que ganhar 30 gramas dia, certo? Então, o recém-nascido ele tem que ganhar a quantidade de peso necessário para ele poder manter na